Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Pastor Flávio Borges, bom dia, amado. Que bom tê-lo aqui conosco, viu, querido? Bom dia, amigo. Com sua predisposição em transmitir a mensagem do Senhor. Já orei pelo Senhor, meu pastor, e avance trazendo para a gente aí a palavra do Senhor, amém? Amém. Acho que alguns já ouviram aí que o meu companheiro Galo já se manifestou por aqui também, né? Sonoplastia total. Pois é, um dia desse aí eu vi o nosso pastor Aguinaldo, né? Aí, o galinho aí, né? Eu fiquei até meio ciumado, digo, ó, ele arrumou um galo também aí, um concorrente aí, não, um concorrente não dá certo, né? Mas é uma alegria poder falar aos irmãos, né? Nesta manhã, mais uma vez. Nós temos aqui, claro, a palavra de Deus, viemos aqui para isso, né? Então, eu queria já abrir a Bíblia, né? Convidar você, deixa eu marcar aqui meu tempo aqui para eu não fugir do tempo. Ok, convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 6. Nós vamos tratar, sim, do tema do dilúvio. Eu gosto muito desse assunto do dilúvio, porque eu vejo, melhor dizendo, que a experiência de Noé é muito semelhante à nossa experiência. Acho que a gente tem muito que aprender com a história de Noé. Por uma razão muito simples, né? É que Noé, ele viveu nos últimos dias da história do mundo dele. Né? Veja essa semelhança, né? Como nós agora. Nós vivemos nos últimos dias da história do nosso mundo. Noé viveu nos últimos dias da história do mundo dele. Nos dias de Noé, o mundo dele acabou. Né? Então, acho que a gente tem muito que aprender. E eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 6, a partir do verso 11. Vamos ver aqui o contexto, né? Diz aqui na minha versão, diz assim, ó, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Irmãos, eu sempre questiono o que é uma arca. Às vezes nós somos levados a pensar que era a barca, né? A barca era um barco, um navio, mas não era. Uma arca, na linguagem bem comum, bem prática, o que é uma arca? É uma caixa. Deus mandou ele fazer uma caixa. Uma caixa, ela não é um navio, a arca não é um navio, por uma razão também simples. É porque o navio, ele possui o leme, onde o comandante do navio, o capitão do navio, seja quem for, vai comandar, vai ter um timão ali na frente que vai guiar o leme lá atrás, que vai conduzir o navio para o local que ele quer. A arca não tinha leme. A arca era uma caixa. E por não ter leme, ela tinha uma única função, a arca, era flutuar. A arca iria flutuar, iria ficar à mercê de Deus. As medidas da arca, que é em côvados, né? Eu estava lendo até
agora de manhã estava lendo sobre isso também. Um côvado é uma medida, muitos aqui sabem, né? Só recapitulando, né? É a medida da ponta do dedo médio, né? Dedo médio até o cotovelo. Então, essa medida aqui é um côvado, né? Então, havia o côvado judaico, em torno de hebreu, melhor dizendo, em torno de 44 centímetros, e havia o côvado egípcio, em torno de 52 centímetros. Então, alguns estudantes aí na Universidade de Leicester, né? Então, eles estudaram bastante a questão da arca, não para provar se a Bíblia era verdade ou não, porque eles queriam descobrir se aquela arca, se aquela caixa, ela de fato poderia flutuar, ela cumpriria o seu papel, e avaliou as medidas. Então, eles convencionaram adotar a medida de um côvado de 48 centímetros. Né? Nós vamos aqui adotar 50 centímetros para facilitar os cálculos. Né? Como ela tinha 300 côvados de comprimento, então, metade, né? 50 centímetros, metade. Então, 150 metros de comprimento. Tinha 25 metros de largura. A arca tinha ainda 15 metros de altura. E a Bíblia diz que tinha 3 pavimentos, ou seja, 3 andares. Qual é a capacidade da arca a nível de armazenar coisas e pessoas? Qual é a capacidade cúbica da arca? Esses estudantes chegaram à conclusão que a capacidade da arca era equivalente a 445 vagões de um trem. Observe que o vagão é grande, né? 445. Ou 10 trens de 44 vagões. Então, a capacidade era aproximadamente de 40.500 metros cúbicos. Dentro da arca caberia um prédio de 63 andares. Os estudantes chegaram à conclusão da quantidade, né, a capacidade de animais que a arca suportaria, a quantidade, né, de animais. Então, colocaram tinha um animal grande, um animal pequeno, então, pelo outro, calcularam o tamanho de uma ovelha, como tamanho padrão, quantas ovelhas caberiam ali. E eles calcularam cerca de 120 mil animais, né, do tamanho de uma ovelha, e, segundo eles, ainda caberia espaço. Uma visão geral do que era essa arca. Né? Vamos ler ainda na Bíblia, Gênesis capítulo 7, verso 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz, homens e animais. Né? E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara, que é uma lição importante que aprendemos, né, de Noé. Noé, como nós, não via a Deus. Ele não via a Deus. Ele ouvia Deus falar ao seu coração, à sua mente, como nós. E a revelação de Deus para Noé era mais limitada do que é para nós. Hoje temos a palavra, né? Temos a Bíblia, temos a revelação de Jesus Cristo. Então, Noé era mais limitado, mas Deus falava com ele escutava e ele atendia. A Bíblia diz que Noé fazia exatamente o que Deus mandava, tudo conforme Deus ordenara. E ele passou a construir a arca. Mas por que ele deveria entrar nessa arca? É muito claro o texto bíblico, né? Deus diz: eu vou exterminar todo ser vivo. Eu vou acabar com tudo, porque o ser não se corrompeu. Não era o que deveria ser. Não estava sendo o que foi projetado para ser. É como a oração que o pastor Abdoral fez aí, quando falou da família, né? O pastor Abdoral disse: a família não está sendo. O que está acontecendo nessa família, ou nas famílias, não está sendo o que Deus projetou. Mas naquele caso ali, era chegado o tempo do juízo de Deus.
Mas Deus, em sua misericórdia, como sempre, né? Em sua misericórdia, Deus proveu um escape, sempre assim. Vai perecer, mas se você vir por aqui, eu tenho uma chance para você. O Deus de misericórdia, né? Então, Deus proveu em sua graça um escape. Depois de 120 anos pregando, deixa eu abrir um parênteses aqui, mais um parênteses aqui. 120 anos pregando, onde é que está escrito isso? Ah, está escrito no Espírito de Profecia, na Bíblia está escrito. Talvez não esteja explícito na Bíblia. Na Bíblia está implícito, certo? Eu quero ler com você o texto, porque talvez alguém está se perguntando, mas onde é que está escrito na Bíblia que Noé pregou 120 anos? E os adventistas sempre falam, né? Nós estamos sempre falando que foi 120 anos, mas com base em Ellen White, não com base na Bíblia mesmo. Embora Ellen White fala também, né? Mas a base é a Bíblia. Gênesis capítulo 6, talvez só a título de curiosidade para alguns, né? Outros já estão bem informados sobre isso. Gênesis capítulo 6, verso 3 diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre, antes de anunciar o dilúvio, né? O meu espírito não agirá para sempre no homem, não vai ser para sempre, não, vai ter um tempo, pois este é carnal, o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O dia de graça, não vai agir para sempre, não. O homem vai ter 120 anos, exatamente o tempo que Noé tinha. Baseado nesse texto aqui, que nós entendemos, que nós aprendemos que Noé teve 120 anos para pregar. E durante esse período ele construiu a arca, ele teve filhos, porque o filho mais velho dele tinha 100 anos, né? Jafé, me parece, tinha 100 anos. Então, se era 120 anos pregando, quando ele começou a pregar sobre o dilúvio, não tinha filhos ainda. 20 anos depois nasceu o primeiro. Mas depois de 120 anos pregando, a gente chegou a hora de entrar na arca. Nós vamos voltar à Bíblia, Gênesis capítulo 7, verso agora 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé, na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Deus fechou a porta, não para prendê-los, mas para protegê-los. Né? Sempre é bom lembrar isso, né? No plano de Deus está sempre o cuidado, é o cuidado de Deus sobre o seu povo, né? Então, eles entraram na arca nesse momento aqui. É claro que tem algumas coisas aqui pelo meio do caminho que daria para a gente fazer até um outro sermão, né? Essa questão dessas comportas do céu que se abriram, talvez você não saiba, mas essa é uma das bases para aqueles que discutem a questão do design da Terra, se a Terra é de fato uma esfera, como aprendemos, né? ou ela é plana. Uma das bases bíblicas para isso é esse texto aqui, tá bom? Mas não, nosso assunto aqui, citei apenas a título de curiosidade, né? Mas veja só, o que me interessa nessa manhã, que eu queria compartilhar com vocês, o pensamento é, eles entraram na arca nesse momento, depois de passado 120 anos pregando. Mas quanto tempo durou o dilúvio? Melhor, quanto tempo eles ficaram dentro da arca? É claro que essa é uma pergunta que talvez a grande maioria dos que estão aqui nos acompanhando nessa reflexão já sabe quanto tempo eles passaram dentro da arca, mas eu tenho certeza que tem pelo menos uma ou duas pessoas que não sabem quanto tempo passaram dentro da arca. E eu queria revelar isso aqui, porque isso é extremamente importante para a nossa reflexão nesta manhã. Quanto tempo passaram na arca? Primeiro, que dia eles entraram? Nós vimos aqui uma data, né?
no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês. Eu tenho aqui uma data aqui, vê se dá para ver, não sei se fica ao contrário aqui, não fica certinho, né? Fica certinho aqui a data. Tá dando para chegar aí, Bruno. Essa é a primeira data. Nesse dia eles entraram na arca, no dia 17 do segundo mês do ano 600 da vida de Noé. Grave essa data, tá bom? Nesse dia eles entraram na arca. A Bíblia diz assim mesmo, né? Nesse dia eles entraram na arca, ok? Mas quando eles saíram da arca, irmãos, Gênesis capítulo 8, verso 13. Sucedeu, aqui diz na minha versão, né? Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. Segunda data, irmãos. Olha aqui. A primeira data foi 17 do 1, não foi isso? Olha aqui. 17 do 2, do ano 600. A segunda data, dia 1º do primeiro mês, já do ano 601. Olha só, né? Vamos lá. Continuamos a leitura, que não acabou não, né? Porque eles ainda não saíram da arca, eles só removeram a cobertura. Capítulo 14. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca, verso 15. Então disse Deus a Noé, verso 16, sai da arca, tu, tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, animais que estão contigo. E o verso 18 diz, saiu, pois, Noé, com seus filhos, com as suas noras e com os animais. Que dia? No dia 27 do segundo mês do ano 601. Que dia eles entraram na arca? Dia 17, irmãos, do segundo mês do ano 600. Quanto tempo passou, irmãos? 1 ano. Talvez isso vai te surpreender. Eles ficaram dentro da arca 1 ano e 10 dias. Dentro da arca, irmãos. Pense um pouquinho o que é ficar 1 ano e 10 dias dentro da arca. Dentro de uma caixa. Como é que era essa caixa, irmãos? A Bíblia diz, nós lemos aqui, havia 2 aberturas na arca. Uma era a porta, Deus fechou. A segunda abertura era uma abertura lateral, que circundava toda a arca, de um côvado, 50 centímetros, somente ao redor de toda a arca, para entrar ventilação. E às vezes entrava luminosidade por ali, mas a parte do tempo eles ficavam no escuro, na escuridão, no calor. Como era aquele ambiente ali dentro da arca, irmãos? Lembre-se que dentro da arca, durante 1 ano e 10 dias, 1 ano e 10 dias dá até para gerar filhos, não é? São 9 meses, 1 ano e 10 dias. A criança começa até a andar dentro da arca. Na arca, eles comiam, eles bebiam e eles davam-se em casamento dentro da arca. 1 ano e 10 dias. E esse ambiente era um ambiente de calor, muitas vezes, talvez na maioria do tempo, de frio outras vezes, de escuridão, de muita umidade, era de madeira, estava dentro d'água, estava úmido o tempo todo, mofo, 1 ano e 10 dias, mofo, barulho dos animais. E quando a gente fala que os animais estavam ali dentro, o que é que a gente pensa logo? Havia mau cheiro ali dentro. Você chegou perto alguma vez de um elefante? Eu cheguei perto uma vez, quando o circo Beto Carreiro esteve na cidade que eu morava, em Ji-Paraná, lá em Rondônia. Eu fui cá com a onda, as 2 pessoas que foram lá em Rondônia, aí eu levei meus meninos para ver os animais, né? Durante o dia, não iríamos no circo, mas os animais estavam expostos, lá, fomos lá ver. Eu cheguei perto do elefante, o animalzinho que cheira mal. Eu não sei se era aquele que cheirava mal, né? Havia pelo menos 2 elefantes, se é que não nasceu elefantinho durante esse período, né? Pelo menos 2 ali dentro. Ali havia o gambá, estava ali dentro também. Irmãos, um mau cheiro ali dentro. Havia muito trabalho. Sabe por quê? Porque nós não vimos nenhuma forma de algum tipo de privadinhas, né? Ali de sanitários para os animais. Eles faziam suas necessidades fisiológicas, todas elas, dentro da arca. Agora, veja aí, Noé
a sua esposa, seus filhos e as suas noras, que talvez não tenham nada a ver com essa história de casar com esses caras aqui, para isso aconteceu comigo. Com a pazinha na mão, irmãos, limpando os dejetos dos animais, muito trabalho, muito mau cheiro. Eu pergunto para vocês, era bom estar dentro da arca durante 1 ano e 10 dias? Pense aí. Onde é que foram parar todas as muriçocas do planeta, irmão? Não tinha outro lugar para estar. O que sobrava está tudo ali dentro da arca. Os percevejos, todo o pium aqui na Bahia, tem um pium, né? Aqui na Bahia, no Pará, não lembro bem, eu vou confundir os lugares que eu passei, que é quase invisível, e pica a pessoa e suga o sangue pequenininho. Tem um borrachudo lá no Pará, aqui acho que não vai para aqui dentro também. Tudo isso aí, todos esses insetos lá dentro da arca, irmãos. Não tinha outro lugar para estar, não. 1 ano e 10 dias, era horrível estar dentro da arca. Porém, naquelas circunstâncias, será que havia algum lugar melhor para se estar do que dentro da arca? No planeta, havia algum lugar melhor no planeta para se estar do que na arca? A Arca de Noé, irmãos, é um símbolo da Igreja de Deus. Da Igreja de Deus em todos os tempos. Você sabe disso. Mas eu queria ver, nessa manhã, a Arca de Deus, a Igreja de Deus, como tendo a arca como um símbolo. Ellen White diz no livro Atos dos Apóstolos, no primeiro parágrafo, abrindo o livro, primeiro parágrafo, ela diz assim: a igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir, e a sua missão é levar o evangelho ao mundo, através da igreja. O Senhor quer salvar o mundo porque a igreja é responsável por levar o evangelho ao mundo. A igreja de Deus tem uma missão, e a missão é a salvação da humanidade, preparar um povo para se encontrar com Deus. A igreja tem a missão de salvar, como a arca foi construída por orientação de Deus, embora o homem fez, a orientação era de Deus, era o Espírito se movendo, soprando onde ele queria, né? Assim também a igreja, instrumento de Deus. As mãos humanas. E quando o homem pecador toca em alguma coisa, causa problemas, não é? O pecador, ele é o contrário daquela divindade grega, acho que é grega, né? Midas. Eu não sei se Midas era um deus, não sei. Mas eu sei da história, que tudo que Midas tocava virava ouro. O pecador é o contrário. Tudo que o pecador coloca a mão, contamina. Na verdade, contamina. Mas Deus usa. Deus deseja usar a mão do pecador. Foi falado sobre isso agora de manhã também, né? É esse que Deus quer usar. Você e eu, que Deus quer usar. Pelo fato de a igreja ser constituída de pecadores, nem sempre o ambiente da igreja é o mais agradável. Nem sempre. Às vezes, ou talvez muitas vezes, claro, não é sempre, mas muitas vezes, não é agradável estar na igreja. Talvez estou falando para alguém aqui que passou de sabores de relacionamentos na igreja. Essa questão de relacionamento, irmãos, entre pessoas, especialmente dentro da igreja, tem sido meu foco de estudo nos últimos tempos, né? Se você me acompanha no canal que eu tenho, nas meditações que eu faço, meu foco está sempre nessa direção. O cristianismo é relacional, né? E eu creio que a transformação que o Espírito Santo de Deus quer operar em nós, aquilo que Jesus realizou, né? E o Espírito Santo quer realizar em nós, ela tem que aparecer em nossos relacionamentos, a forma que nós nos relacionamos com as pessoas, a forma que nós toleramos as pessoas ou não. E às vezes o ambiente da igreja é um ambiente de intolerância. Por quê? Porque a igreja é ruim? Não, porque a igreja é formada por seres humanos. E todo ajuntamento humano vai ter problemas.
seja ele qual for. Você vê que até na família, que é um círculo formado de amor do começo. O casal vai diante do altar com o coração cheio de amor. E nascem aquelas crianças e se tornam objetos do amor. Mas quantos problemas tem na família? Eu não estou falando daquelas famílias que eles brigam, saem na pancada e às vezes acontecem casos, né, que até matam-se, pai, filho, mãe. Né? Não estou falando das situações corriqueiras da vida. Quantas dificuldades na família. Pense quantas dificuldades na sua família, que não é da agora, não é da sua família da agora, mas veja lá atrás, quando você era criança. A dificuldade estava lá, o ser humano está. Assim é a Igreja de Deus, que é uma grande família. Talvez você tenha pensado que Noé e sua família, eles ingressaram em um cruzeiro internacional, né? Com champanhe, com... Poxa, era legal de ver nos desenhos, né? Os desenhos não retratam exatamente o que foi o dilúvio, né? As histórias contadas para a criança, com aqueles animais todos sorrindo, com a cabecinha do lado de fora da arca, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, não retrata bem a realidade do que estava acontecendo, né? Era apenas um desenho. Eles não embarcaram em um cruzeiro internacional para passar durante um ano passeando pelo mundo inteiro, não. Muitos de nós entramos na igreja pensando que nós estamos entrando agora, se finalmente cheguei, encontrei a igreja verdadeira, a igreja que cumpre a profecia bíblica, está aqui dentro. Encontrei a verdade. E é verdade, encontrou sim. Mas aí pensamos, seres perfeitos vamos encontrar ali, na igreja. Aí vem a primeira decepção. Porque nós esquecemos que nós não somos perfeitos. Nós vamos para a igreja porque a gente quer ser perfeito. E a gente pensa que estão lá e já são perfeitos. E a nossa decepção, muitas vezes, é que às vezes encontramos lá pessoas que são um pouquinho piores do que nós. Que estão em estágio, talvez nós estejamos num estágio mais avançado do que eles. Estão ali. Essa é a realidade que nós encontramos na igreja. Você tem problema na igreja? Quando eu entrei na igreja, eu também tinha problema. Eu tive problema na igreja. Nos primeiros meses, eu e hoje minha esposa, minha noiva na época, fomos batizados noivos. Nos primeiros meses, durante o ensaio de um conjunto lá, começaram a brigar lá. Eu estava apenas para assistir o ensaio. Minha esposa estava querendo fazer um teste para ver se ela cantava. Eu estava lá. E alguém me expulsou. O que está fazendo o quê aqui? Alguém que estava nervoso por causa da briga que estava tendo lá. Eu tinha poucos meses. Primeiro choque, alguém que eu admirava muito. Eu estava numa outra igreja. E essa pessoa da outra igreja eu admirava muito. Já tinha pregado algumas vezes. E essa pessoa veio para cima de mim com os olhos regalados. Vocês estão fazendo o que aqui? Hoje não é dia de culto, não. Vão para casa vocês dois. Irmãos, na igreja é assim. Nós vamos encontrar pessoas que não são pessoas más, mas pessoas que têm problemas, porque são pecadores. Em algum momento, esses pecadores irão nos decepcionar da mesma maneira como ao longo desses 37 anos eu já decepcionei alguém. Talvez eu tenha decepcionado já muita gente. Eu sou pastor. Qualquer dia desse aí, eu estou decepcionando alguém. Talvez estou falando para alguém que está olhando para mim, balançando a cabeça, como diz assim, eu sei quem você é. Um dia desse eu preguei aqui sobre que nós não devemos deixar os feridos para trás. E alguém comentou depois, né? Que esse vídeo, depois eu fiz o corte e postei esse vídeo no meu canal. E alguém comentou, pois é, pastor Flávio, fulano de tal estava esperando você. Né? Que você não voltou para buscar. Talvez você decepcione alguém, mas às vezes você se sente mais decepcionado. Pastores também enfrentam problemas, irmãos, na igreja. Como você enfrenta. Os líderes da igreja, os anciãos da igreja, recebem críticas muitas vezes injustas. Todos aqueles que estão na linha de frente se tornam vitrines e são alvos de maledicência
de fofoca, de pessoas falarem coisas que não sabe se é verdade, apenas repete porque ouviu alguém falar. Isso acontece em todo ambiente, acontece na igreja também, infelizmente. A igreja não é um grande transatlântico de pessoas perfeitas. A igreja é a Arca de Noé. Como eu vi alguém dizer, me perdoe, estou só repetindo o que ele falou. É igual a Arca de Noé, cheia de animais. E eu sou um deles. Sempre você vai encontrar dificuldade na igreja, na sua igreja, nos relacionamentos, melhor dizendo, né? Quando eu falo da igreja, eu não falo nem nas pessoas, né? Vai encontrar dificuldade. Como a arca, que era cheia de problemas. Mas também, igualmente, né? Semelhantemente, a arca, naquela circunstância, era muito melhor estar na arca do que estar lá fora. Mesmo com todos os problemas, mesmo tendo que limpar os dejetos dos animais todos os dias, e talvez várias vezes por dia, mesmo tendo que suportar o mau cheiro, não havia lugar melhor para se estar do que dentro da arca, porque os que estavam fora estavam perecendo, haviam perecido. Lá fora só havia corpo, só havia podridão, só havia morte lá fora. O melhor lugar do mundo era a Arca de Noé, naquela circunstância. O melhor lugar do mundo é a igreja de Deus, irmãos. A despeito das dificuldades, apesar das dificuldades que encontramos, vou continuar encontrando. Você não deve desanimar, porque você encontrou dificuldades nos relacionamentos. Você não pode desanimar porque o pastor te decepcionou. É como o pastor Wagner mencionou aqui agora, era isso que estava querendo lembrar que foi comentado agora de manhã. Eu achei interessante. O pastor disse, nós na bula já está escrito. Esse aí pode te decepcionar. Esse é o seu pastor, chegou no seu distrito, mas na bula está escrito. Ele pode se decepcionar. Então, porque pode acontecer com qualquer ser humano. Porque nem sempre nós decepcionamos os outros porque nós queremos. Tropeçamos. Em quê? Na nossa personalidade. E às vezes nossa personalidade, a maneira que nós falamos, a maneira que nós reagimos em algumas circunstâncias, é ofensiva, alguém machuca alguém, e às vezes nem se dá conta. Às vezes eu pisei no pé de alguém e nem percebi. E estou vivendo minha vida, a pessoa está chateada comigo. Isso vai acontecer. E não só com o líder, vai acontecer com todos. Se a igreja de Deus é a Arca de Noé, nós precisamos aprender a ser tolerantes. Já falei aqui, eu quero repetir, irmãos. Precisamos aprender a ser tolerante com os outros, compassivo com os outros, e talvez exigentes conosco mesmos. Em geral, nós invertemos, né, as coisas. Nós somos tolerantes e compassivos conosco mesmos, né? Não, mas aquilo ali não foi bem assim, não é porque ali, é porque eu estava cansado nesse dia. Nós estamos sempre nos desculpando, né? Porque nós fazemos o que fazemos. Mas com os outros, não. Ele fez isso, eu sabia. Porque ele já olhava para mim de um jeito diferente. Eu sabia que ele não desculpa ninguém. Nós não somos tolerantes. Precisamos ser tolerantes com os outros. E duros conosco. E não duros com os outros. E compassivos conosco mesmo. Precisamos aprender a nos relacionar como igreja. Estamos na arca. Todos nós estamos indo para o mesmo lugar e dentro das mesmas circunstâncias. Nós podemos permitir que o Espírito Santo de Deus molde o nosso coração de modo que essa viagem se torne mais agradável, se torne mais prazerosa. Ainda que não seja tanto para mim, mas que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no meu coração para que eu viva em função de que a viagem se torne mais agradável para alguém que está ao meu lado. Eu preciso crescer como cristão. Eu preciso ser uma pessoa melhor como cristão. Um dia desse, eu vi um áudio de uma entrevista de Ayrton Senna, claro, antes de falecer.
Quais são os planos para esse ano, Sena? E ele dizia que eu possa melhorar, que eu possa me tornar uma melhor pessoa. Alguém que não tinha um compromisso como nós temos escancarado com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus, eu sirvo a Deus, eu sou batizado na igreja, eu sou líder da igreja. Nós temos. A Sena aparentemente não tinha, ele não revelava nada disso, mas ele queria melhorar como pessoa. Nós estamos indo para o céu, dentro de uma arca cheia de animais. Desculpa, né? Que a igreja. Precisamos ter alvos mais elevados do que tinha esta cena. Que possamos melhorar todos os dias. Melhorar como? Sendo melhores. Pessoas mais amáveis, mais bondosas, que não guardam a ira no coração, a mágoa no coração. Ontem a Bel falou, né? Não é pecado, a Bíblia não diz que é pecado você ficar chateado, iraivo, mas é pecado você tornar isso aí uma coisa ruim para alguém. Iraivo, mas não pequeis. Eu quero concluir, né? Concluir dizendo que o Espírito Santo de Deus, que tem falado ao meu coração sobre esse assunto, espero que ele tenha falado a você também. Agora, já foi, eu estou terminando aqui. Ele tenha falado contigo hoje e tenha deflagrado em seu coração o desejo de iniciar um processo de ser melhor. Não é que você seja tão ruim, não sou tão ruim assim, mas eu quero ser melhor. Melhorar cada minuto, cada hora, cada dia melhor, para que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Eu devo orar agora, pastor Wagner? Ou vai ter alguma... Sim, querido, sim, ore aí por nós para que nós sejamos uma bênção para o outro nesse corpo de Cristo, né, pastor? Então vamos orar. Ore Você aí. gostaria de ser uma bênção, meu irmão, minha irmã? A mãozinha aqui, ó. Põe a mãozinha aí. Eu não estou vendo não, mas Deus está vendo. Ele conhece Que lindo aí, pastor, que lindo aí o povo tomando decisão. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Vamos orar então. Querido e amado Deus e bondoso Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nunca desiste de nós. Cada dia o Senhor vem a nós, aqui na sala, na igreja, no devocional pessoal. O Senhor vem a nós, se revela, nos mostra exatamente onde é que nós estamos, como estamos, o que precisamos fazer para continuar na caminhada. Te louvamos pelos ajustes que o Senhor faz em nossa vida todos os dias. Queremos, ó Deus, nessa manhã, quando levantamos as mãos aqui, nós queremos dizer para Ti que nós queremos ser melhores do que somos. Nós podemos ser melhores do que somos porque o Senhor deseja fazer essa obra em nós. O Senhor deseja nos tornar uma bênção para os outros. Portanto, Deus, não chame a outros, não, a nós mesmos. Apesar de nossas dificuldades, de nossos defeitos, nossos problemas de caráter, de personalidade. Apesar de tudo isso, que o Senhor nos molde, nos torne em pessoas mais bondosas, mais amáveis, mais compassivas, mais tolerantes. Que eu possa ver, eu possa dar o direito ao meu irmão de errar comigo e perdoá-lo, como o Senhor fez muitas vezes e tem feito em nossa vida. Que esse milagre ocorra no meu coração, no coração da minha irmã, do meu irmão, dos meus amigos nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Flávio, o senhor abordou um dos assuntos, acho que mais latentes em nossa sociedade hoje, que é esse aspecto relacional dentro da igreja, né? E a necessidade da gente ser uma bênção para o irmão da fé, para ele amadurecer na fé. Provérbio diz que o ferro afia o ferro, né? É só no contato mesmo com nossas imperfeições e com nossas qualidades que nós melhoramos o outro e somos melhorados nesse fluxo que o Espírito tem dessa relação poderosa dentro do corpo de Cristo, né? Onde o Espírito é tudo em todos, assim, agindo como Cristo é tudo em todos, Deus o Pai é tudo em todos, é lindo isso. E um grande desafio, pastor, que
o senhor nos apresentou hoje. Muito obrigado pela mensagem. Eu tenho certeza que isso vai falar ao nosso coração. Você me fez pensar, viu, pastor? 1 ano e 10 dias dentro da arca. Você já pensou? Seu áudio está fechado, pastorzão. A gente fica pensando, né? A gente aprende que a gente vê 40 dias, 40 noites, né? Ficou ali um mês e um pouquinho ali, né? Mas 40 dias, 40 noites foi de água caindo, né? E é porque a água caiu, que encheu, eles ficaram ali vagando, né? Sem saber para onde é que ia, né? Onde é que ia parar, como é que ia terminar aquilo ali, não sabia exatamente. 1 ano e 10 dias, eu acho muito tempo. É muito tempo, né? O senhor já leu o livro A Mão de Deus ao Leme? Dos pioneiros, né? Já li alguns trechos. É um livro sobre a história da igreja, né? Quando o senhor falou, pastor, sobre a arca, depois que ela flutuou, né? Eu só penso na mão de Deus ao Leme. Que assim como ele mandou construir, ele também guiou essa arca durante todo o dilúvio, né? Mas pensa, pastor, 1 ano e 10 dias dentro de um lugar sem muita ventilação, sem muita iluminação, com bicho ali dentro, barulho, igual... Rapaz, que lugar mais desafiador aquele, né? É isso mesmo. Imaginando, sabe? Porque os filhos de Noé, né, eles cresceram, já nasceram de Noé falando sobre aquele assunto, né? Eles foram doutrinados desde cedo. Agora as noras dele, né? Então, para que eu vim fazer com esse pessoal maluco aqui, né? Aqui dentro do A lugar. relação, né, pastor? Essa relação interpessoal, essa relação... Eu aprendi uma coisa, pastor, que a maneira como nós nos relacionamos revela Deus. Quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus do céu. E Ellen White fala que quando eu lido com o Senhor, eu preciso lembrar que o Senhor é um objeto do amor de Deus. E quando eu firo o Senhor, eu firo o próprio Deus, pastor. Nessas relações humanas, né? Quando alguém me fere, essa pessoa tem que lembrar, né? Eu estou ferindo alguém que é muito amado por Deus. E como Deus me ama muito, se você me fere, você fere o próprio Deus. Essas relações precisam ser construídas nesse ambiente de reconhecimento do que significa nossas relações. Porque às vezes eu olho na igreja, pastor, e percebo que alguns se relacionam separados da ideia de que representam a Deus nas suas relações. Sim. E isto é um grave erro, porque se eu não represento a Deus, eu posso tratá-lo como eu quiser, pastor. Se a nossa relação não vai revelar para o meu irmão da fé e para quem não teme a Deus que Deus existe, se ela não vai, então eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Agora, se eu lembrar que a maneira como eu trato o Senhor e como o Senhor me trata revela o Deus que a gente crê, meu amigo, isso aumenta em muito a maneira como eu vou me reportar a ti. Mesmo quando o Senhor falha comigo. O Senhor falou aí, né? Nós vamos errar. E é verdade, pastor. Nós vamos errar, não vamos? Sim. Está na bula, né? Está na bula, pastor. Não tem como, está na bula. Cara, é lindo isso aí, pastor, é lindo. O que o senhor trouxe hoje é uma reflexão profunda que deve pegar os irmãos aqui da sala e devolvê-los à igreja deles como elementos de unidade, de humildade, de serviço, de paciência, especialmente com o outro, cobrando de si mesmo. Achei especial o que o senhor disse. Cobre de si mesmo e seja complacente com o outro. É mais fácil ser o contrário, né? Exatamente. Ser Cobrar duro com dos o outro outros. e complacente comigo, né? É muito mais fácil. Eu já vi casos, pastor, e acho que é muito bom a gente comentar isso aqui, em que em um determinado caso, em uma comissão estava sendo tratado sobre outras pessoas, e determinadas pessoas diziam assim, não, vamos fazer isso, e é aquele negócio, né, pesado, merece, essa coisa. E quando o mesmo caso acontecia na família, na própria carne, a percepção da ação era diferente. Era mais amena, era mais tranquila, tentando ajeitar. Mas por que não fez isso quando era o outro? É lindo, pastor, é uma reflexão poderosa. Poderosa porque hoje em dia, com esse mundo de todo mundo pensa, todo mundo escreve, todo mundo emite opinião, todo mundo é jornalista, todo mundo faz vídeo, todo mundo diz... Meu amigo, manter a unidade da igreja tem se tornado difícil nessas relações. Verdade. Obrigado por ressaltar isso. Acho que muito importante, o irmão da sala vai voltar melhor do que chegou aqui hoje para ser uma bênção na sua igreja local. Amém.
Você sabe que eu tenho um canalzinho, né? Que eu faço reflexão. Vamos lá? Pastor, qual é o canal que o senhor tem aí? Qual o canal? Rapaz, é canal Pastor Flávio Borges. Eu faço uma reflexão, além dos sermões, eu prego na sala 57, coloco lá outros sermões também, tem sermões, né, mais longos, mas eu faço uma reflexão todo dia de manhã, é diária, né? A de hoje mesmo está pronta, um videozinho de 1 minuto e meio só. Que a gente fala sobre cotidiano, termina sendo cultura também. Eu gosto de fazê-lo porque eu aprendo muito, porque eu vou aprendendo, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, mas hoje comemora 440 anos que foi promulgado o calendário gregoriano, que é o nosso calendário hoje. Hoje é exatamente isso aí, né? Então, eu faço meditações escritas e um videozinho da mesma meditação. Aí eu gostaria muito que os irmãos conhecessem, né? É essa aqui hoje, né, pastor? De hoje é essa aí. Tá aqui, ó. É uma meditação curtinha, tá vendo, queridos? Muito bem escrita e de um conteúdo cultural também muito apropriado, em que o pastor Flávio faz aplicações desse conteúdo de forma muito interessante. E aí ele coloca aqui um videozinho de 1 minuto e meio, comentando exatamente o texto aqui, 1 minuto e meio. Bem legal o trabalho do pastor. Então, eu gostaria que você fosse até o canal do pastor para poder receber esse material que ele coloca lá, e mais um pastor da sala com um canal para poder te ajudar, tá bom? Qual o nome do canal, pastor? Pastor Flávio Borges. Pastor Flávio Borges. Procurou Flávio Borges, acha o canal. Eu acho que encontra. Se você achar vários, o mais bonito que tiver, é esse. É isso aí. Sou eu. Pronto. Anote aí, pastor Flávio Borges, se inscreva lá e ajuda o pastor Flávio a divulgar o evangelho, como os outros pastores dessa sala aqui são uma bênção, e também nós temos alimentado esses outros canais de homens que têm um trabalho específico assim, ó. Olha, já está aí. Acho Você que vê que a moderadora Ruth, né, colocou aí o já link está aí no nosso chat. Pastor Flávio, Deus te abençoe, viu, querido? Foi bênção pura a sua mensagem. E eu gosto do jeito que o senhor vai falando, pastor. É uma vozinha mansa, assim. Olha aqui, ó, tá vendo a data? Tá vendo a data? É muito bom isso daí. Deus seja louvado. O senhor é uma bênção, viu, amado? Eu amo muito você. Grande abraço. Bom dia para todos. Bom dia para minhas abençoe. ovelhas, que eu não falei no início aí, né? As ovelhas de hoje e as de ontem, né? De lugares que a gente passou aí. Tenho acompanhado. Um grande abraço para todos. Né?